explico o valor das conjunturas. Para isso eu vou em Efésios capítulo 4, versículo 16. Vamos ler juntos? Vamos lá. Do qual todo o corpo... Deixa eu ler do 15 em diante, acho que vai ficar mais legal, né? Antes, seguindo a verdade... Bora lá, você aí do outro lado fala comigo. Verdade. Seguindo a verdade em amor. Como que tem que ser essa verdade? Em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Isso aqui, queridos, fala diretamente do corpo de Cristo na terra. Isso aqui não é uma mensagem para a igreja A, não é uma mensagem para a igreja B, isso aqui não é uma mensagem para as denominações, não é uma mensagem para a Assembleia de Deus, não é uma mensagem para Batista, não é uma mensagem para a Presbiteriana. Isso aqui é uma mensagem para todo aquele que se encaixa e se considera no corpo de Cristo na terra. Beijo aí para minha filhinha querida Gislaine Lins, líder do Ministério de Louvor da nossa igreja. God bless you, I love you. Então, essa mensagem, o valor das conjunturas, Efésios capítulo 4, do versículo 15 em diante, fala de todo o corpo de Cristo na terra. Isso aqui não se aplica a uma denominação. Então, tem algo aqui muito profundo. Aqui nós temos 3 palavras que... Aliás, nós temos aqui 4 palavras que é impossível não considerar. Primeira palavra, verdade. Em um mundo de tanta mentira, em um mundo de tanta acusação, em um mundo de tantos problemas, tanta falsidade, aqui a Bíblia começa falando de verdade. Logo em seguida a Bíblia fala de amor. Logo em seguida a Bíblia fala de crescimento. E logo em seguida a Bíblia põe a soberania, que está por cima de todo esse crescimento. A Bíblia diz, ok, verdade, ponto número 1, escadinha, né? Ok, amor, ponto número 2, crescimento, ponto número 3. Mas de onde vem a autoridade que gera tudo isso? A autoridade que gera tudo isso é o cabeça. E o cabeça é Cristo. Isabela Lima, minha baby girl, I love you so much. Mãe do meu netinho Benjamin, God bless you, Dora. Então aqui nós temos pontos específicos que nos levam a entender a soberania do Senhor. Aqui nós temos a verdade, o amor e o crescimento. O que eu tenho visto? Algumas igrejas buscam ministrar a verdade? Sim, elas ministram a verdade. Algumas igrejas buscam viver em amor? Sim, elas vivem em amor. Algumas igrejas buscam crescimento? Sim, e hoje em dia, desenfreadamente, só se fala em crescimento. Mas a minha pergunta é, as igrejas entendem que o cabeça é Cristo? Quem que é o cabeça da verdadeira igreja? Quem que é o cabeça? Porque se o corpo é de Cristo, a cabeça tem que ser Cristo. É impossível Cristo ser cabeça num corpo de homens. É impossível Cristo ser cabeça num corpo que é totalmente governado por homens, independente e vivendo isoladamente, à parte, divorciado e separado da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, my question tonight is, who is the head of Jesus Church? Se o homem for a cabeça da igreja do Senhor, Cristo não tem responsabilidade com esse corpo. My question is, why the man wanna carry the responsibility upon his shoulders if he could not die on the cross? Por que o homem tem que tomar essa responsabilidade e trazer para si, colocar sobre os seus ombros a igreja do Senhor, se não foi o homem que morreu na cruz do Calvário? Então, o que eu tenho visto? Muitas estratégias humanas estão cheias de verdade? Estão, biblicamente e teologicamente corretas. Muitas estratégias de amor, a igreja hoje em dia só se fala de amor. Temos que amar as almas, temos que amar as vidas. Concordo com tudo isso. Uma loucura desenfreada pelo crescimento, que aqui nós estamos lendo em Efésios capítulo 4, versículo 15. Amor, verdade e crescimento. Concordo com tudo isso. As long as que Cristo seja o cabeça da igreja.
Você está dizendo que não concorda com a verdade? Jamais. A igreja tem que viver em verdade. A igreja tem que viver em verdade, a igreja tem que viver o amor, ela tem que buscar crescimento, porém não dentro de uma estratégia humanista. A igreja precisa entender, sem Deus nada poderemos fazer. Hoje em dia nós falamos bonito, hoje em dia nós ensinamos tão bonito, hoje em dia nós amamos tantas pessoas, mas nós estamos vendo a igreja como um clube social. As pessoas não vão à igreja mais por causa de Cristo. Elas vão à igreja porque lá tem um bom louvor, elas vão à igreja porque lá é cool, lá é legal. O cara canta demais lá, ó, beleza, o cara é famoso. Mas aonde está Cristo como cabeça da igreja? E por que eu venho em pleno sábado, uma hora dessa da noite, falar sobre isso? Porque eu quero que todo o corpo de Cristo na terra, que nós venhamos a nos unir como conjuntura e nós venhamos a entender, precisamos devolver para Cristo o seu lugar de cabeça da igreja. A cabeça da igreja não pode ser uma estratégia humana. A cabeça da igreja não pode ser uma falácia. A cabeça da igreja não pode ser o que uma reunião de obreiros ou de vários obreiros em uma convenção se reuniu e determinou para a cabeça da igreja, para o governo da igreja. A cabeça da igreja ainda é Cristo. E aonde isso está? Na sua santa e imutável palavra do Senhor. As revelações da palavra de Deus, elas podem até mudar com o passar dos tempos, o contexto histórico, político, cultural. Eu entendo tudo isso, eu entendo os tempos, eu entendo as épocas, eu entendo tudo isso. Mas Cristo ser o cabeça do seu próprio corpo é uma verdade imutável. Por que na verdade nós não temos mais sentido? Olha, sinceramente, eu entro em algumas igrejas para visitar, me dá tanta tristeza que eu não consigo ficar meia hora. Por quê? Porque parece que Cristo não é mais o cabeça da igreja. Nós estamos idolatrando homens, idolatrando cantores, idolatrando pastores, idolatrando ministros, atribuindo a ministros o sucesso da igreja. Nosso ministério de fulano cresceu demais porque ele é um homem de oração. Nosso ministério de fulano cresceu demais porque ele jejuou 40 dias. Nosso ministério de fulano cresceu demais. Por quê? Porque ele faz muitas vigílias. Ministério de fulano cresceu demais porque ele canta bem. Queridos, eu quero voltar ao tempo de poder dizer: o meu ministério cresceu porque Cristo é o cabeça da minha igreja. Eu não sei se você consegue entender, ou se eu estou aqui fazendo confusão, ou se eu estou equivocado em alguma coisa, mas eu preciso ver Cristo voltando a ser o cabeça da igreja. Eu preciso ver Cristo tomando de volta a primazia, o primeiro lugar dentro da igreja. E eu vou te falar uma coisa: por que a salvação tem diminuído dentro das igrejas? Hoje em dia a gente não vê mais ninguém fazendo apelo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, que esse nome, que é o nome de Jesus, que é sobre todo nome, a esse nome todo joelho tem que se dobrar, e a esse nome toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por que as pessoas não estão mais confessando que Jesus Cristo é o Senhor? Porque nós deixamos de pregar Jesus dentro das igrejas. Vamos ser sinceros. Nós temos pregado qualquer coisa. Nós temos ensinado chavões evangélicos, jargões evangélicos. Temos ensinado a visão da nossa igreja, a visão do nosso ministério. Nós temos ensinado qualquer coisa, menos Jesus. Eu fico vendo, as crianças hoje em dia, elas conhecem de Moisés, elas conhecem de João, elas conhecem Pedro, Tiago e João no barquinho, elas conhecem de tudo. Mas se você pedir para elas: crianças, eu quero que vocês me descrevam quem é Jesus, eles vão fazer igual aquele povo: eu não sei se tu és um mestre, eu não sei se tu és um profeta, eu não sei se tu és Elias, eu não sei se tu és uma versão moderna de João Batista. Por quê? Porque para saber quem é Jesus de fato, e para dar o verdadeiro discernimento de quem é Jesus, só por revelação. E se a revelação sair de dentro da igreja, ninguém sabe mais quem é Jesus. Aí vai ficar assim, ó: uns dizem que tu eres profeta, uns dizem que tu eres Elias. Aí sabe o que é que Jesus tem que dizer? Seguinte, ó: lá de Moisés até os dias de hoje, lá dos profetas até os dias de hoje, Jesus tem que ensinar tudo de novo. Muitos de nós temos que nos converter de novo. E quer saber uma coisa? Muitos de nós estamos caminhantes, errantes no caminho de Emaús. Jesus andando do nosso lado e a gente não reconhece. Chorando por um Jesus morto,
buscando um Jesus morto, sem nem sequer acreditando nas mulheres que disseram que Jesus ressuscitou e Jesus andando do nosso lado. E por que a gente não sabe quem é Jesus? Porque a imagem que nós formulamos Jesus, o Jesus que nós queremos ver, de repente ele não se revelou para nós como nós queríamos ver. Porque o homem formulou até o jeito que ele quer que Jesus apareça para ele. Eu fico vendo hoje em dia, Deus tem feito tanta coisa na igreja do Senhor. Jesus tem feito tanta coisa no corpo de Cristo na terra, mas nós não temos valorizado. Por que é que nós não temos valorizado? Porque muitas vezes sai fora daquilo que nós queremos. E eu vou te falar uma coisa, Deus ainda é governo sobre as nossas vidas. Então não adianta nós queremos dizer ao Senhor, ensinar o Senhor como ele tem que atuar dentro da própria igreja dele. Se for assim, queridos, quem de nós aqui, eu desafio, quem de nós aqui pode ir numa cruz e ser crucificado e morrer pelos pecados da humanidade? Nenhum de nós. Então, devolvamos a Cristo o governo da igreja. A igreja pode ser teológica? Pode. A igreja pode ser apostólica? Pode ser neotestamentária? Pode ser pentecostal? Pode ser neopentecostal? Pode ser tradicional? Ela pode ser o que ela quiser, desde que ela seja cristocêntrica. O que é que eu tenho visto? Você pergunta para alguém, fulano, como que é a sua igreja? Minha igreja é neopentecostal, minha igreja é pentecostal, minha igreja é tradicional. What about a igreja aqui cristocêntrica? Por que nós não nos acostumamos a dizer, minha igreja é cristocêntrica? Cristo precisa voltar a ser o centro da igreja dele. Eu tenho visto sermões lindos, sermões maravilhosos, que eu fico olhando assim, nossa, o cara prega demais. Eu tenho visto sermões pingando de santidade, que às vezes eu me sinto até imunda. Eu falo, gente, sabe como desviei? O que está acontecendo comigo? De tanto ver sermão lindo, que os caras pregam, que fazem a gente chorar. Aí quando termina, eu espero o sermão todinho. Aí eu fico procurando Cristo no sermão. Igual Maria, que perdeu Jesus na festa, eu fico procurando Cristo no sermão. O sermão falou de tudo, menos de Cristo. O sermão falou de diversas coisas, menos do Senhor Jesus. E eu pergunto, cadê Jesus nos nossos sermões? Cadê Jesus nas nossas pregações maravilhosas, teologicamente corretas? Cadê Jesus nas nossas igrejas? Nós temos lugar marcado para todo mundo. Temos lugar marcado para pastores, temos lugar marcado para autoridades. Cadê o lugar de Jesus nas nossas igrejas? Sinceramente, eu venho de um tempo que se iniciavam os cultos no nome de Jesus. Hoje em dia, muitas vezes a gente entra numa igreja, começa o culto, aquele louvor maravilhoso, você se arrepia todo dia, seu cabelo parece que vai voar do braço. Louvor maravilhoso, pregação maravilhosa. Agora vamos abraçar os irmãos, todo mundo se abraça, aquela coisa linda. Termina o culto, você vai recapitular para ver aonde que você escutou o nome de Jesus no culto. Cadê? Não tem. Então por que eu tô falando isso nessa madrugada? Para lembrar para todo o corpo de Cristo na terra que o corpo é de Cristo e não do homem. Eu tô aqui para lembrar que o corpo é de Cristo, o corpo é do Senhor e não do homem. Mas enfim, Efésios capítulo 4, versículo 15, é onde eu li, nos dá aqui 4 chaves, ok? Primeira chave, verdade. Segunda chave, amor. Terceira chave, crescimento. Quarta chave, Cristo como cabeça. Se tiver verdade, se tiver amor, se tiver crescimento. Mas se Cristo não for cabeça, é vazio. É clube social na terra, que não impacta nada no reino dos céus. E aí não funciona, porque não foi para isso que Cristo nos deixou aqui na terra. Versículo 16, ele diz assim, do qual todo corpo, que corpo? Que corpo que eu estou falando? Corpo de quem? Corpo de Cristo. Do qual todo corpo bem ajustado. Minha pergunta para você, pastor, você líder de igreja, você membro de igreja, que me vê nessa madrugada, sei lá nem que hora é, mas é quase madrugada, né? Que me vê nessa hora. Minha pergunta é, será que o corpo de Cristo na terra está ajustado? Aqui eu não me refiro na igreja A, igreja B, igreja C, denominação A, denominação B. Aqui eu estou preocupada com algo muito maior, eu estou preocupada com o reino de Deus. Aqui eu não estou preocupado com a minha igreja, apesar de eu estar aqui com a camiseta da FGM, né? Igreja o qual o Senhor confiou nas nossas mãos, mas que Ele é o cabeça. Porque, sinceramente, no dia que o meu esposo for cabeça da igreja, eu falo para ele, meu bem, desculpa, você vai ficar sozinho na igreja, eu estou procurando outro, que Cristo seja o cabeça. Porque assim tem que funcionar. Eu estou falando de algo muito maior, eu estou falando do reino de Deus, eu estou falando do corpo de Cristo na terra, da igreja
invisível, mas que tem que ser visível, que precisa impactar a humanidade. Eu estou falando de algo muito maior do que as 4 paredes da nossa igreja. Eu estou falando do corpo de Cristo, que a Bíblia diz que ele tem que ser bem ajustado. Será que o corpo de Cristo na terra estaria ajustado? Será que verdadeiramente nós temos vivido um ajuste no corpo de Cristo ou não? Como que nós temos visto o corpo de Cristo na terra? Olha só o que diz. Ligado pelo auxílio de todas as conjunturas. E eu venho nessa noite para falar para vocês sobre o valor das conjunturas no corpo de Cristo. Olha só, compara com o nosso corpo natural, ok? Nós temos sérios problemas. Se as conjunturas, nossas famosas juntas, se as juntas não estiverem funcionando bem, a gente perde o poder do nosso corpo de se articular, perde o poder do nosso corpo de se locomover. Eu acho interessante que quando esse último Papa agora que ganhou, acho que é Francisco, né, o nome dele? O Papa argentino, o Papa Francisco, perguntaram para ele: Papa, você vê uma ameaça, você vê a igreja evangélica como uma ameaça para a igreja católica? O Papa falou assim: não, eu não vejo a igreja evangélica como uma ameaça, mas eu vejo ameaça se os evangélicos resolverem se unir, porque a igreja católica não tem divisão, mas a igreja evangélica não tem representatividade como corpo. Olha só quem falou isso, o Papa Francisco, o último Papa que foi eleito aí, que subiu o lugar papal. Uma situação que nós cristãos deveríamos entender. E o que eu tenho visto? Eu volto a dizer, eu não estou falando, não me refiro à igreja, eu me refiro ao corpo de Cristo na terra, eu me refiro a algo muito maior, eu me refiro ao reino de Deus. E a Bíblia diz que esse corpo, ligado pelo auxílio das conjunturas, as juntas do corpo de Cristo, deve haver algo que une o corpo de Cristo, que une os membros do corpo de Cristo, que une os órgãos do corpo de Cristo, que une as partes do corpo de Cristo. E logo a Bíblia diz assim, ó: segundo a justa operação de cada parte. Por que tanta competição no corpo de Cristo? Por causa exatamente disso aqui, ó, segundo a justa operação de cada parte. Eu não preciso competir com a igreja de ninguém, porque eu tenho a minha operação própria. Eu, verbena, dentro do corpo de Cristo, eu tenho a minha operação própria. Olha o que a Bíblia diz: segundo a justa operação de cada parte. Ok, se alguém decide fazer um grande evento na cidade, vamos colocar o exemplo aí da pastora Diva, que tem sido um ícone nessa área, juntando pessoas, tentando unir o corpo de Cristo. Vamos dizer que ela decide fazer um evento lá em Boston, ok? O que é isso? Isso é a justa operação de cada parte. Nenhum pastor deveria se sentir ameaçado, nenhum pastor deveria se sentir que isso seria uma competição. Por quê? Porque isso é uma parte do reino tentando unir outra parte do reino em prol de uma parte maior. Mas o que é que eu tenho visto? Nós estamos atacando as conjunturas do reino. Nós estamos atacando os ligamentos do reino. Por isso que o corpo de Cristo tem perdido mobilidade. Porque nós estamos atacando quem tenta juntar, quem tenta unir. E eu vou falar uma coisa pra vocês, queridos. I'm so sorry to tell you that. Mas se nós decidirmos atacar as conjunturas, quem vai sofrer é o corpo. Porque o corpo vai perder a mobilidade. Porque membro sozinho não anda. Órgão sozinho entra em disfunção. Órgão sozinho gera célula morta. O que traz mobilidade para o corpo é somente uma única coisa. Primeiro, Cristo como cabeça, obviamente, nós estamos falando do corpo dele. Mas o que traz mobilidade para esse corpo são as conjunturas, as juntas. Então, a minha oração nessa madrugada, não sei nem que hora é essa, mas vamos dizer madrugada. A minha oração nessa noite é que o Senhor levante mais pessoas com capacidade de serem conjunturas, de serem juntas. Menos egoísmo no corpo de Cristo, menos orgulho no corpo de Cristo. Lembre, eu não tenho que competir com você, você não tem que competir comigo. Eu tenho atividade própria. Efésios capítulo 4, versículo 16, parte B do versículo diz: segundo a justa operação de cada parte,
Eu tenho parte própria. Eu tenho mobilidade em mim mesmo. Eu não preciso competir com você. Agora, eu e você juntos, nós vamos trazer mobilidade para o corpo de Cristo. Por que competição? Porque as pessoas não entendem que cada parte do corpo tem atividade própria. E ainda tem mais um componente, o orgulho. É o orgulho no corpo de Cristo que impede que as pessoas valorizem os feitos das demais. Queridos, eu quero mais é que se levante 500 psicólogos cristãos. Eu quero mais é que se levante. Para mim, quanto menos psicólogos regidos pelo Estado, quanto mais psicólogos cristãos, melhor. Nós podemos fazer uma revolução na área de saúde mental. Mas o que é que nós temos visto? Quando se levanta um médico dentro do ponto de vista cristão, todo mundo critica. Não, mas fulano isso, porque fulano precisava disso, porque fulano tem que estudar mais, porque fulano isso, fulano aquilo. Nós, ao invés de valorizarmos as conquistas de dentro do próprio corpo de Cristo, o que é que nós temos feito? Nós temos atacado as juntas. Nós temos atacado as conjunturas. E vou te falar, nós não vamos chegar a lugar nenhum atacando as conjunturas. Uma coisa que eu acho interessante, analise os judeus. Os judeus é o seguinte, aqui eu não estou falando de questão semita, antissemítica, religião, não estou falando disso. Onde os judeus chegam, os judeus se compram entre eles, os judeus fazem negócios entre eles, os judeus sabem o que significa tomar um território. O judeu monta um negócio ali, em volta dele todo mundo é judeu. Judeu come em restaurante judeu, judeu compra roupa de judeu, e com isso o império que eles defendem tem se avançado na terra. O que o cristão faz? Ok, o cristão, se ele abre uma loja de roupa, a roupa dele tem que ser mais cara do que todo mundo em volta. Então é quase que impossível fazer negócio com o cristão, porque o cristão está sempre querendo tirar vantagem. Se nós corrigirmos as deficiências do corpo internamente, o nosso corpo pode ficar cada vez mais forte. Se nós entendermos que nós, enquanto corpo de Cristo, e aqui eu volto a falar, não tem a ver com denominação, não tem a ver com se você é pentecostal, neopentecostal. Queridos, a forma como o corpo se veste não deveria trazer divisão para aquilo que o corpo é. O corpo é independente daquilo que ele se veste. O corpo é nu ou vestido. Analisa bem. O corpo de Cristo, ele tanto faz nu ou vestido, ele continua sendo o corpo de Cristo. Mas o que é que nós temos feito? Porque ali naquele lugar, aquela parte do corpo, o cabelo dela arrasta no pé. Eles, ok, problema de quem quer, o meu é curto. Isso não me impede junto com você de sermos conjuntura. Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. A forma como o corpo se veste, o externo a esse corpo, não poderia jamais alterar a força do sangue que corre dentro desse corpo. Esse é o nosso ponto. Nós precisamos entender que há algo muito maior. Ok, eu posso diferir de você de questões teológicas. Eu posso diferir de você da forma como você vê como que tem que ser a adoração na tua igreja. Eu posso diferir de você da forma como você se veste. Mas isso não me impede de, junto com você, sermos conjuntura, sermos juntas, sermos ligamento para algo muito maior, que é o corpo de Cristo na terra. Não sei se você consegue me entender o meu ponto de vista, mas tenhamos muito em claro, não há, ou pelo menos não deveria existir razão para competição no corpo de Cristo. Porque aqui está a justificativa. Porque o corpo tem justa operação de cada parte. A igreja lá em Boston tem uma justa operação deles. A igreja aqui na Flórida tem a justa operação deles. A igreja lá em New Orleans tem a justa operação deles. A igreja lá em Tennessee tem a justa operação deles. Mas tudo isso junto forma o corpo de Cristo. E onde estão os nossos ligamentos? Os nossos ligamentos estão no nosso respeito e na capacidade de convivermos com a diversidade sem atacarmos pensamentos particulares da atividade de cada parte desse corpo. Olha o que a Bíblia diz. Segundo a justa operação de cada parte, faz o seu aumento. Outras versões bíblicas dizem crescimento. O que é que faz o corpo de Cristo crescer? É entender a atividade de cada parte desse corpo. Olha só, se nós entendermos que não precisa ter orgulho. Você sabe por que muita gente não reconhece
os feitos e as conquistas de outras pessoas no corpo por orgulho. Me desculpa, mas é por orgulho. As pessoas têm orgulho de dizer: fulano, parabéns, você conseguiu chegar nesse lugar. Fulano, parabéns, você conseguiu juntar aí várias pessoas de diversos estados, diferentes denominações num único evento e ser um marco nos Estados Unidos. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os feitos alheios. E como esse orgulho, infelizmente, foi um veneno que entrou dentro do corpo, só há uma forma para esse corpo ser curado. Esse corpo voltando a ter humildade. Quando esse corpo tiver humildade, o orgulho perde a força. Interessante que quando nós entendermos que esse corpo, ele não é um corpo, não deveria ser um corpo dividido, não deveria ser um corpo retalhado. Quando nós entendermos isso, acabou a fofoca. Acabou a fofoca, acabou a rebelião, acabou a mentira, acabou a calúnia, acabou a competição, acabaram as invejas. Quando acontece tudo isso, quando acontece fofoca, rebelião, mentira, calúnia, competição, inveja, acontece quando esse corpo está contaminado pelo câncer do orgulho, pelo câncer da superioridade, pelo câncer do narcisismo. Muitos órgãos, muitas partes no corpo de Cristo estão sendo contaminados pelo transtorno narcisista. E o que é que significa isso? Partes dentro desse corpo de Cristo têm pego um espelho, olhado para ele mesmo, se apaixonado por ele mesmo. É a síndrome babilônica. A Babilônia que eu construí, a síndrome de Nabucodonosor. Nós temos que entender o seguinte: para o corpo de Cristo se fortalecer, ninguém pode construir Babilônia particular. Dá uma frase no Facebook, coloca aí, ó. Ainda mais dá uma etiqueta em mim e fala assim: foi ela que falou, que eu me responsabilizo. Enquanto nós estivermos com compromisso de construirmos Babilônias particulares, essa síndrome de Nabucodonosor, esse narcisismo cristão, que é ficar olhando para o espelho, admirando a própria imagem e se afundando. Enquanto nós estivermos apaixonados pela beleza dos nossos próprios templos, enquanto nós estivermos competindo quem tem mais membro, competindo quem tem igreja maior, quem tem igreja mais bonita, quem dá mais oferta para pregador, quem tem mais cantores dentro da sua igreja, quem tem a bateria mais cara. Esses dias eu estava numa roda de conversa com pastores que sinceramente me embrulhou o estômago. Os caras estavam competindo quem tinha bateria mais cara. Eu falei: gente, o que é que isso edifica no corpo de Cristo? O que é que isso tem a ver no corpo de Cristo? Ah, porque na minha igreja usa tal e tal microfone. Ué, graças a Deus pela tua vida. Agora, se na outra igreja estiver precisando de um microfone, pega do seu e doe para outra, porque o corpo de Cristo vai se fortalecer com isso. Enfim, quando que o corpo de Cristo será fortalecido? Quando as conjunturas forem fortalecidas, quando os ligamentos forem fortalecidos. Se tem algum pastor me escutando nessa madrugada, pastor, eu quero te encorajar a não ser inimigo do pastor que está do teu lado na mesma cidade, combatendo contra principados, potestades, dominadores, na mesma cidade, para liberar, para livrar a cidade das garras de Satanás. Pastor, não combata contra outro pastor. Não se incomode se abrir uma outra igreja na esquina da sua igreja que fala o mesmo idioma que o seu. Não veja isso como uma competição. Faça o que os americanos fazem quando chega um vizinho para morar perto da sua casa. O americano vai lá, faz um bolo, entrega para o vizinho em sinal de boas-vindas. Nós temos muito que aprender, Igreja do Senhor. Sinto muito falar isso essa hora, mas nós temos muito que aprender. Um pastor abre uma igreja na mesma cidade, o que é que nós fazemos? Tô avisando aqui a todos os membros da minha igreja, ninguém pode ir lá, porque ninguém sabe a história daquele cara, acho que ele tá fugindo. Aí começa a levantar um monte de hipóteses. Por que você não vem orar por esse pastor que acabou de abrir a igreja na cidade? Vai ver que ele precisa das suas orações. Vai ver que ele precisa do seu apoio. Se você está mais tempo na cidade, não se sinta ameaçado. Com certeza tem muita alma que não veio na tua igreja, muita vida que não veio na tua, mas que pode ser alcançada na igreja dele. Levanta um evento na cidade. Ao invés de fazer alguma coisa só na tua igreja, trancar a porta da igreja e não deixar o teu povo ir visitar ninguém. Pastores, acordemos em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser ligamento. Nós precisamos ser conjuntura.
O que Deus quer de nós é que nós sejamos muito mais do que membros de um corpo. É que nós sejamos muito mais do que órgãos isolados dentro de um corpo. Membro não faz o corpo crescer. Órgão não faz o corpo crescer. O que faz o corpo crescer é conjuntura. O que faz o corpo crescer é ligamento. E eu tenho observado o seguinte: esse orgulho tem impedido muitos pastores chegar em outros. Eu tenho visto pastores precisando de ajuda, mas o orgulho não deixa chegar no outro pastor da mesma cidade para pedir ajuda. E eu tenho visto pastores que podem ajudar, mas o orgulho não deixa. Queridos, cadê aquilo em que um pastor procura outro e tenta conversar, falando como é que você tá? Tá sofrendo, posso te ajudar em alguma coisa? Cadê isso? Eu não tenho visto mais. Eu tenho visto sim, pastores proibindo pessoas. Não vai na igreja de fulano, não vai, fulano ali, o negócio ali não tá bom não. Assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. I'm sorry to tell you. Para nós já irmos finalizando, para nós já irmos fechando, eu quero que você entenda algo. De onde vem essa superioridade, né? Essa falsa superioridade, onde nós atacamos o corpo de Cristo e onde nós temos dificuldade de reconhecer os feitos e as conquistas das pessoas dentro do corpo de Cristo. De onde vem isso? Vem de uma carência emocional, vem de uma inferioridade interna. E as pessoas, por causa dessa inferioridade interna, por causa desse medo, elas se vestem com uma capa de santidade, elas se vestem com uma capa de religiosidade, se vestem com uma capa de superioridade, e em nome disso, elas querem diminuir o outro, em nome de uma própria inferioridade interna mascarada. E elas querem diminuir o outro, por quê? Porque no fundo, elas gostariam de chegar em alguma posição. Então, eu venho nessa hora para clamar pela igreja do Senhor, pelo corpo de Cristo, cujo qual Cristo é o cabeça. Pastor, perca esse medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ver ninguém como adversário. Corpo de Cristo na terra. Vamos perder o medo de alguém que faz parte do mesmo corpo. Gente, é inconcebível essa ideia. Nós precisamos entender. Olha só, quando abre uma igreja na cidade, o que é que a gente tem visto? Ao invés dessa igreja respeitar as igrejas já existentes, elas saem lutando, fazendo confusão, arrancando membro de outras igrejas. Onde nós vamos chegar? Retalhando o corpo de Cristo. Onde nós vamos chegar? Dividindo o corpo de Cristo, enfraquecendo o corpo de Cristo. É tempo de nós levantarmos a bandeira das conjunturas. A importância das conjunturas para o corpo de Cristo. A importância das ligaduras para o corpo de Cristo. E eu quero, juntamente com você que me escuta nessa hora, eu vou ler de novo aqui Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Em seguida eu quero orar junto com você. Não vou orar por mim, não vou orar por você, não vou orar pela minha igreja, não vou orar pela sua. Eu vou orar pelo corpo de Cristo representado. Para que o Senhor, o cabeça da igreja, venha fortalecer o corpo dele na terra. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, não com intriga, não com fofoca, não com rebelião, não com mentiras, não com calúnias, não com competição, não com invejas, mas bem ajustado e ligado pelo auxílio das conjunturas, segundo a justa operação de cada um, respeitando a diversidade do reino, faz o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar pelo corpo de Cristo na terra. Pai amado, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus. Eu venho em nome do Senhor Jesus, reconhecendo a autoridade desse nome, reconhecendo que esse nome tem todo o poder no céu e na terra, reconhecendo que esse nome é superior a principados, potestades, dominadores, governadores deste mundo tenebroso. Reconhecendo que na autoridade do nome do Senhor Jesus, principados e potestades já foram expostos à vergonha pública.
Nós reconhecemos a autoridade do corpo de Cristo na terra e a autoridade de Cristo como cabeça desse corpo. E em nome de Jesus, nós declaramos a unidade desse corpo. Em nome de Jesus, nós declaramos o fim da calúnia, da rebelião, da fofoca, das mentiras, o fim da competição, o fim da inveja. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a restauração desse corpo. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que de norte a sul nos Estados Unidos, o Senhor vai levantar pessoas que sejam conjunturas, que sejam ligaduras para esse corpo, pessoas éticas, pessoas que guardam os princípios do respeito pelos membros do corpo de Cristo. Pai, fortalece as ligaduras que o Senhor já tem levantado. Nós queremos interceder por todos os Estados Unidos e queremos te pedir especialmente, Senhor, pela Flórida Central, lugar onde o Senhor nos posicionou apostolicamente e estrategicamente, não para esmagar nenhum tipo de pastor, não para nenhum tipo de competição, mas nós estamos aqui, Senhor, na Flórida Central, para servir ao corpo de Cristo nesse lugar. Nós queremos ser ligadura nesse lugar, Senhor. Pai, nós queremos orar por todos os pastores da nossa região. Nós queremos abençoar todos os pastores, todas as igrejas da nossa região, Senhor. Nós queremos te pedir que aqui na Flórida Central, o corpo de Cristo, cujo qual Cristo é o cabeça, venha ter uma grande representação em português, em inglês e em espanhol. Pai, fortalece agora nesse momento cada vida que escuta essa live. Em nome do Senhor Jesus, nós enviamos cura. Em nome do Senhor Jesus, nós enviamos libertação. Assim como quando o apóstolo Paulo não podia ir, enviavam seus aventais, nós reconhecemos a autoridade e declaramos a palavra, declaramos o nome do Senhor Jesus. Uma só palavra do Senhor nessa noite, uma só palavra do Senhor nessa hora da noite, para curar, para libertar, para redimir, para salvar. Pai, em nome do Senhor Jesus, rompe ataduras nessa hora, Senhor. Rompe ataduras de religiosidade, rompe ataduras de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, nós submetemos a autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo aquele que nos vê nessa hora, seja submetido à autoridade do nome do Senhor. Todo aquele que nos vê nessa hora, seja submetido ao governo do Altíssimo. Eu declaro o reino de Deus entrando dentro da tua casa. Eu declaro uma transformação sobrenatural na tua mente. Uma transformação sobrenatural dentro do espaço onde você vive, dentro do teu lar. Que tudo seja transformado, que o reino de Deus entre na tua casa. Pai, nós declaramos um novo nascimento. De norte a sul dos Estados Unidos, nós declaramos: Estados Unidos da América, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos apostolicamente, de norte a sul dos Estados Unidos, haja novo nascimento, haja nascimento no Espírito, haja entendimento das coisas espirituais, para podermos ver o reino de Deus manifesto. Cristo, nós te levantamos como cabeça desse corpo. Alguém se una comigo em oração. Levantemos o nome de Jesus, levantemos a Cristo como cabeça desse corpo. Senhor, nós alinhamos horizontalmente todas as denominações, todas as igrejas independentes, todas as igrejas sem denominação. Nós alinhamos todas horizontalmente e colocamos todas verticalmente debaixo do teu governo, Senhor Jesus. Cristo, nós nos submetemos à tua autoridade. Seja o Senhor cabeça sobre o teu corpo na terra. E você, queridos, que me vê nessa hora, faz mais uma vez um compartilhamento dessa live. Comenta lá embaixo. Abençoa a vida de alguém. Manda para alguém. Eu vou deixar aberto. Manda para alguém. Que eu tenho certeza que pode abençoar a vida de alguém. Eu declaro sobre a sua vida, você que me escuta. Faz assim com a sua mão, levante a sua mão aí. Toca aí junto comigo, toca aí. Eu vou chegar com a minha mão bem pertinho de você. Toca aí, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro no nome do Senhor Jesus. Eu declaro o bem-estar do Senhor. Eu declaro a prosperidade abundante, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com bem-estar. Eu declaro que tudo aquilo que você necessita nessa hora, que está alinhado com a vontade de Deus,
Eu declaro no nome do Senhor Jesus, haja vitória do Senhor sobre a tua vida. Haja comando de Deus sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre a tua casa. Haja comando do Senhor sobre você. Eu declaro no nome do Senhor Jesus, você que é mãe, que está preocupado com o seu filho nessa hora, dizendo: Senhor, será que eu perdi o meu filho? Senhor, será que não há mais salvação para o meu filho? Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, você que me escuta agora. A Bíblia diz: nenhum daqueles que tu me deste se perderá. Começa a declarar que o teu filho é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Começa a declarar que na tua casa não vale encantamento. Começa a declarar que na tua casa não vale palavra de maldição. Eu já quero aproveitar a oportunidade para quebrar, romper, dilacerar, tirar a potência, declarar inoperante sobre a tua casa. Nenhuma palavra de maldição pode prevalecer sobre a tua casa. Você me escuta nessa hora? Nenhuma palavra de maldição tem autoridade de prevalecer na tua casa. Nenhuma falácia do inferno. E tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir dentro da tua casa, nós declaramos missão falida em nome do Senhor Jesus. Liberamos em nome do Senhor Jesus um comando especial desde os mais altos céus para que a tua casa venha a ser alcançada pelo Senhor. Pedimos ao Senhor nessa hora, Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos, que ordene os teus anjos ao seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Receba assistência angelical nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, compartilhe essa live para abençoar a vida de mais alguém. Deus te abençoe, um forte abraço.